pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais as funcionalidades do Acelerato. Bastante gente entrou em contato comigo por e-mail ou por telefone mesmo, ou no próprio site de atendimento do Acelerato, com algumas dúvidas, né, como funciona o sistema e tudo mais. Então a gente criou esse vídeo aqui para explicar um pouquinho melhor os processos que o Acelerato possui. Então eu criei uma base aqui de teste para a gente. Antes da gente entrar aqui, eu queria só mostrar para vocês também a questão do ajuda, né? ajuda.acelerato.com. Então aqui você consegue visualizar em forma de documentação todas as funcionalidades do Acelerato. Então, por exemplo, se você tiver dúvida lá como funciona a busca avançada do sistema do Acelerato, ele te mostra aqui em forma de post e relata como você busca e tudo mais, as demais formas. Então é bem bacana, depois que vocês possam parar um tempinho para dar uma olhada nisso, quem achar interessante. Mas vamos para o vídeo para poder mostrar um pouquinho melhor para vocês. Então eu criei um login aqui, um usuário e senha, para a gente entrar nessa base aqui da Bluesoft. Então assim que a gente entra no Acelerato, a tela inicial dele é o dashboard. Então esse dashboard ele mostra para a gente em forma de widgets, algumas funcionalidades que a gente tem no Acelerato. Então ele traz aqui para a gente, depois eu vou mostrar para vocês também como que ele chega, como que esses tickets chegam nessa etapa aqui, como que a gente define isso. Então aqui a gente consegue ver qual ticket que eu estou atuando no momento. Então eu estou atuando num vídeo aqui de demonstração do Acelerato, por exemplo. Ele mostra todos os projetos que a Bluesoft possui cadastrados. Então lembrando que nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo, né? Tanto a parte de projeto quanto a parte de atendimento. Então você que contratou somente atendimento, é legal também conhecer um pouquinho do projeto. Quem contratou só projeto, conhecer um pouquinho do atendimento. Então para quem não conhece a Bluesoft é uma empresa que desenvolve sistemas para o mercado aí. Então a gente tem três atualmente, que é o Acelerato. A gente tem o ERP Bluesoft, que é um sistema voltado para a retaguarda da área de varejo, né? E a gente tem o Cosmos também, que é um open source aí que cuida da parte de tributação de produtos, parte de NCM e tudo mais. Depois legal também, quem tiver interesse, dá uma olhada. Então bacana, aqui internamente na Bluesoft a gente divide esses processos, esses projetos em alguns projetos no Acelerato também. Então a gente tem lá a equipe navegantes que cuida da parte comercial do ERP. Então todas as telas relacionadas a comercial eles que tratam. A equipe Águia mexe na parte contábil, de patrimônio. A gente tem a equipe de infraestrutura. Então a gente consegue ver nesses widgets os 5 principais, né? Só que nesse botão aqui de ver mais, você consegue ver os demais tickets relacionados a cada um desses widgets. Então, além dos projetos, a gente mostra aqui um pouquinho abaixo os tickets que eu sou agente no momento. Nesse momento eu não sou agente em nenhum. Vou explicar para vocês depois nos detalhes o que é ser agente de um ticket. Te mostra também aqui a parte de data de limite de cada ticket. Então, por exemplo, esse ticket aqui de relatório de folha de pagamento por funcionário, ele deveria ser entregue até o dia 31/7. Então a gente pode ver que já expirou essa data, ele está atrasado, tá vendo? Então a gente consegue bater o olho e dar uma atenção especial para ele, ver o porquê, o que aconteceu que ele não foi entregue ainda. Mostra também os tickets que estão impedidos comigo, então eu tenho 2 aqui no momento, que é para criação de vídeos. Abaixo o ticket que eu fui o solicitante desse ticket, então eu que criei aqui no projeto da Bluesoft, do Acelerato, eu que solicitei uma melhoria em uma tela, ou uma criação de um módulo novo, ou uma melhoria em algum dos nossos produtos. Então ele mostra aqui para mim, detalha esses tickets que eu sou solicitante. E os tickets que eu sou envolvido. Envolvido de que forma? Envolvido na forma de que eu já editei esse ticket alguma vez na sua existência, né? Já coloquei algum comentário ou algo do tipo, já fiz parte dele. Então nessa parte de cima a gente detalha isso para vocês. Logo abaixo a gente mostra também um widget aqui em forma de gráfico. O que seria isso? Ele mostra aqui na parte de chamados, ideias e demandas. Chamados e ideias é mais voltada para a área de atendimento, né? Então, seu cliente vai lá e quer abre um chamado a respeito de uma dúvida ou a respeito de algum problema que tem
na sua empresa, então ele normalmente abre um chamado. Uma ideia já é mais voltada a alguma melhoria que ele quer, alguma ideia mesmo que ele dá para a sua empresa. Já as demandas são voltadas para a equipe de projeto. Depois eu vou mostrar para vocês a criação dos chamados, das ideias, a criação das demandas, o vínculo de uma ideia com uma demanda. Então, o pessoal lá do meu atendimento recebeu uma solicitação do meu cliente. Como que eu passo isso para a minha equipe de projeto? Então, eu vou mostrar para vocês já como faz isso. Então, aqui eu pedi para visualizar todos, de tudo, né? Quero ver tudo relacionado a chamado, a ideias e as demandas e ver o gráfico disso nos meus 30 dias, o que foi aberto, o que foi resolvido. Então, isso aqui é configurável, você pode ver aqui nas configurações que, por exemplo, na questão de chamados, se você quiser somente visualizar um gráfico de defeitos e dúvidas, nas demandas, quero ver só demanda relacionada a bug e a história. Mesma coisa para ideias. Então você define aqui a forma que você quer visualizar os seus gráficos. Ele mostra nos 30 dias, né, quanto foi resolvido, quanto foi aberto, mesma coisa nas 24 horas, quantos novos foram abertos e quantos desses novos eu resolvi. Então é bacana depois vocês darem uma olhada nisso aqui. Mostra também da sua lista lá, do seu backlog, quanto já foi entregue, quanto está para entregar ainda, quanto está pendente. Então é bem bacana para vocês darem uma olhada depois. Então, além da questão do dashboard aqui, na parte superior a gente tem alguns ícones, que são ícones de ajuda rápida também. O que ele mostra aqui? Esse primeiro botão é de tickets impedidos em sua responsabilidade, que é o que? A mesma visão que a gente tem aqui dos meus impedimentos, ele mostraria aqui para a gente também. Então, clicando nesse botão, ele abre os 2 tickets relacionados à minha pessoa, que estão impedidos comigo. E aqui eu consigo ter link direto para editar o ticket, então aqui a gente consegue ver legal a edição do ticket. Então, voltando lá para o nosso dashboard, os chamados, né? Chamados que ainda não tem um agente específico tratando eles. Então, o seu cliente vai lá, abre um chamado aqui no próprio portal ou um chamado via e-mail, que eu vou mostrar para vocês as duas formas já. Então, enquanto nenhum atendente lá da sua empresa pegou esses chamados ainda, ele fica aqui em chamados sem agente. Então a minha equipe de atendimento trabalha bastante em cima desse ícone aqui. Então ele vem aqui e pega algum desses para tratar. Então nesse ícone a gente lista, né, qual a organização que abriu esse chamado, qual é o tipo do chamado, que categoria ele tem, e o pessoal da minha equipe de atendimento consegue dar uma atenção maior. Então voltando aqui no dashboard novamente, depois eu vou mostrar também como configura a questão da marca, como configura todos os processos aqui do Acelerato. Isso aqui é uma versão já configurada. Então aqui qual é o terceiro ícone? Ele mostra os chamados suspensos. O que seria esse chamado suspensos? A gente, por exemplo, tem 50 clientes no módulo do BlueSoft ERP. Então minha equipe de atendimento presta um suporte para esses 50 clientes. Só que de cada cliente, eu cadastro apenas 5 representantes de cada empresa para abrir chamado aqui no meu Acelerato. Então, eu cadastro eles e se alguma pessoa dessa empresa que não está cadastrada no sistema tenta abrir um chamado aqui para minha equipe de suporte, e ele cai aqui no chamado suspensos, porque ele não foi cadastrado em nenhum momento no sistema. E o próximo botão é a questão do SLA. Então, SLA é o nível de serviço, né? Então, isso é voltado para a questão da minha equipe de atendimento também. Então, eu consigo listar todos os chamados, né? Tudo que o meu cliente abriu que eu ainda não concluí com ele, que está com o SLA estourado. O SLA é configurável. Na parte das configurações, eu vou mostrar para vocês onde configura. Mas aqui a gente pode ver um pouquinho sobre isso, ó. Eu tenho algumas prioridades cadastradas no sistema. Então, alguns tickets de prioridade urgente, eu tenho que resolver eles, né, fechar eles em 16 horas. Se eu não fechar ele nesse período de tempo, ele já estoura o meu SLA. Mesma coisa para um ticket aqui com prioridade alta, que eu tenho 32 horas para resolver ele. E assim por diante. Você pode ver aqui que a prioridade média tem 50 horas para conclusão, e prioridade baixa eu dou 108 horas. Então isso é configurável, cada empresa trabalha de uma forma.
que nessa nossa base de teste está configurado dessa forma, então ele lista alguns chamados aqui que estão estourados. O que mais eu posso mostrar aqui na tela inicial do sistema? A questão da marca, né, que eu falei para vocês, a busca rápida. O que seria isso? Eu consigo buscar palavras que contenham dentro de uma descrição do ticket, de um título de um ticket, ou até mesmo nos comentários do ticket, ou buscar um número também de um ticket para abrir ele diretamente. A gente pode fazer um teste aqui, pegar esse ticket 36059. Então, se a gente mandar buscar, ele abre para a gente esse ticket. Então, o que mais que a gente tem aqui na parte superior? A gente tem a expansão de tela, para quem usa aí um monitor grande, quer ver de uma forma mais ampla, a gente consegue expandir ou não. A gente tem as teclas de atalho. O que seria isso? Por exemplo, eu quero abrir aqui a tela de fórum, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela. Então eu tenho que clicar no meu teclado aqui o G mais a letra F. Mesma coisa se eu pegar e... eu quero abrir a tela de Spaces. Como que funciona? Pelo teclado. Então a gente vê aqui o G mais a letra S. Ele abre os Spaces. Então são algumas teclas de atalho que a gente tem hoje aqui para facilitar sua navegação. Dar mais agilidade no processo, né, no trabalho. Aqui a gente tem o ícone de criação de chamados e ideias, né, que é a equipe lá para a equipe de atendimento, e tem criação de demandas para a equipe de projeto. Então aqui é uma das formas de criação aqui pelo próprio portal. Eu vou mostrar aqui para vocês como que abriria um chamado por e-mail. Então vou pegar aqui, por exemplo, um e-mail de uma pessoa, de um usuário que não está cadastrado no Acelerato e vou enviar. Então coloquei aqui uma descrição, como abrir um novo chamado. Coloquei uma imagem e vou enviar para o suporte @bluesoft.com.br. Enviar esse e-mail para ele abrir um ticket. Então, teoricamente, esse usuário que vai cair lá nos usuários suspensos, porque ele nunca foi cadastrado no Acelerato antes, e vou criar um e-mail de um usuário que está cadastrado hoje no Acelerato. Então, com uma outra dúvida, né, como abrir uma nova ideia. Então a gente pega e envia. Legal, bacana. Se a gente entrar agora lá na parte do Acelerato, clicar aqui no nosso dashboard, eu vou verificar se o nosso e-mail aqui do usuário que não tinha acesso ao chamado, a criar chamados, né, se chegou realmente, se caiu no suspenso. Como abrir um novo chamado? Se a gente editar, a gente consegue ver que realmente ele foi enviado por um usuário que não tinha o acesso ao Acelerato. Ele mostra a descrição do ticket, ele anexou a imagem lá que eu tinha colocado. Então ele trouxe a imagem como anexo e ele mostra um pouquinho mais detalhado sobre o ticket. Então vamos ver lá o chamado que eu mandei de um usuário cadastrado. Aqui, ó, como abrir uma nova ideia. Então eu vou pegar, vou editar esse chamado. Aí ele vai detalhar, ó, tá vendo? Como eu sou um usuário cadastrado, ele já veio aqui a minha descrição, a descrição do ticket, a descrição do comentário do ticket. Ele abriu, ó, um número de chamado para essa minha tratativa. E ele já mostra, né? Como eu sou um usuário cadastrado, mostra a minha organização, que eu sou o Fábio Faes da organização BlueSoft. E aqui eu já consigo dar uma tratativa, né? A minha equipe de suporte já conseguiria tratar essa dúvida. Então aqui a gente mostra as etapas que a gente tem no ticket relacionado ao chamado, que é o workflow, né? Depois eu vou mostrar para vocês como configura um workflow para um chamado, workflow das ideias, você consegue definir um workflow para cada tipo de ticket. Então eu vou mover aqui, por exemplo, que eu estou analisando esse chamado, ele já até pergunta para a gente se eu quero me tornar agente desse ticket, sou eu que vou tratar o mesmo, eu confirmo, falo que sim. Então, a partir desse momento, eu me tornei agente, eu que vou tratar esse ticket, ninguém mais vai pegar ele. Eu que solicitei esse ticket e eu que estou envolvido. Então, vou falar aqui que eu estou resolvendo nesse momento. Então, ele está nessa minha etapa aqui de resolução do ticket. E aqui embaixo eu consigo, né, dar comentários nesses tickets e tudo mais, bater um papo com o cliente, tirar alguma dúvida.
e depois do chamado concluído a gente muda para resolvido. Então depois eu vou editar um tick para explicar um pouquinho cada detalhe dessa edição, mas eu queria mostrar para vocês só essa questão de abertura de chamado por e-mail, como que funciona. Então bacana, vou fechar aqui, voltar lá para o nosso dashboard para ver o que mais a gente pode falar dele. Perfil, que aqui a gente consegue, por exemplo, na edição de perfil, trocar a sua foto, você consegue visualizar o nome da pessoa, o e-mail, caso tivesse um telefone cadastrado, qual organização ele pertence. Ele deixa também fazer essa edição, né, e mostra qual foi o último acesso desse usuário no Acelerato. E aqui ele mostra quais tickets estão impedidos comigo, aquela visão que a gente tem lá no dashboard também, qual eu estou atuando no momento, qual eu sou agente, qual que eu estou envolvido. Então a gente consegue ver por aqui também essa visão. Eu consigo ver quais as minhas pendências, quais eu estou envolvido também no momento, que eu tenho para entregar, os meus impedimentos. E aqui, para quem é um administrador aí do seu Acelerato, ele tem essa visualização do histórico de cobrança. Detalha um pouco mais as faturas que ele já pagou, as faturas que ainda estão em aberto, né, que estão pendentes desse projeto. Então você consegue visualizar aqui. E a opção de sair, que não vamos utilizar agora. Então bacana. Então falamos um pouco aqui do dashboard, a parte superior, e o que a gente vai falar agora? Um pouco mais das configurações, como funciona cada configuração no Acelerato, para você definir os seus projetos. Então vou falar detalhado aqui cada uma delas primeiro, para depois falar da configuração geral. Então a primeira que eu vou falar aqui são dos workflows. Então o workflow ele funciona basicamente para configurar as etapas dos seus projetos. Então, quais os níveis de etapa cada um terá. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, a nossa equipe de produto. Quais são as etapas de workflow que ela possui. Então, a gente determina aqui um nome para o nosso workflow, a etapa de início do lead time reduzido e a etapa de término do lead time reduzido. Depois eu vou mostrar para vocês esse gráfico do lead time, que ele mostra, por exemplo, aqui a gente definiu para a equipe de produto que o lead time vai começar no momento que o development pega essa tarefa, né, que o desenvolvedor pega, e a partir do momento que ele coloca no status de done. Então, desse período do development até o done, ele tem um ciclo de lead time, o tempo que levou para esse ticket ser concluído. Então aqui a gente determina, né, todas as etapas do nosso ticket relacionado à equipe de projeto. Se a gente abrir aqui, por exemplo, um ticket da equipe de projeto, essa daqui, lá da equipe Taurus, que cuida da parte do financeiro, você consegue verificar, por exemplo, ele tem seu status de new, né, um ticket novo, vai analisando, a equipe de análise aprova esse ticket, ele está pronto aqui para planejar, aí o desenvolvedor pega esse ticket, move depois de desenvolvido para review, para um outro desenvolvedor revisar. Depois a gente move para a etapa de teste, um testador vai lá e pega esse teste. Depois de testado, ele move para o pessoal da análise da aceitação, né, para o cliente dar o aceite nesse ticket, ver se realmente aquela melhoria foi desenvolvida. Depois a gente documenta, publica no nosso portal e, por fim, a gente move para o done, que é concluído. Então essa é a nosso workflow da equipe de projeto. Vamos pegar um outro workflow aqui, para vocês darem uma olhada, da equipe de atendimento, lá do pessoal do suporte. Então, workflow do suporte. O lead time dele conta desde o momento que o processo foi aberto até o processo resolvido. Então, colocamos um nome aqui de suporte, então ele possui lá o aberto, analisando, pendente, resolvendo e resolvido. A gente pegar um ticket aqui dessa equipe, ó, então esse é um ticket aqui ou de uma dúvida que um cliente abriu para a nossa equipe de suporte. Então ele mostra o workflow aqui na parte superior. Então, por exemplo, esse ticket está no processo de resolvendo ainda, teve alguns contatos com o usuário, posteriormente a gente vai finalizar e mover para a etapa de resolvido. Então legal, o que mais a gente tem aqui na parte do workflow? Essas ações do workflow. Por exemplo, a gente cadastrou aqui para a nossa equipe de suporte, que as ideias que eles moverem para resolvido, a gente vai fechar o ticket vinculado ao projeto automaticamente. Mesma coisa aqui, ó, comentário que será enviado ao vincular um ticket de uma demanda, né,
um ticket de projeto a uma demanda, né, que é vincular a equipe do meu atendimento com a minha equipe de projeto. Depois eu vou mostrar como que é feito isso. Então, o cliente foi lá abrir um ticket questionando alguma dúvida, alguma melhoria. No momento que o meu suporte passa isso para uma equipe de projeto, ele recebe essa mensagem aqui automaticamente. Isso é configurável também, depois você consegue colocar. Então a gente fala, seu ticket foi enviado para a equipe de produto e você será avisado quando estiver pronto. Então isso aqui é tudo configurável, você consegue colocar para cada etapa do seu workflow uma mensagem para o seu cliente final receber por e-mail e conseguir monitorar, né, saber em que situação que está cada ticket dele. Então esses são os workflows. Então eu mostrei aqui para vocês a parte do workflow aqui da equipe de atendimento, a gente tem a de projeto e a gente tem aqui um workflow também das ideias, né? Então, por exemplo, da ideia é só um aberto, revisado e fechado. Legal, o que mais a gente tem aqui na parte das configurações? Temos os usuários. Então é nessa etapa que você cadastra os usuários que vão prestar os atendimentos, né, que vão ser da sua equipe de atendimento, vão ser da equipe de projeto e até mesmo os usuários que vão entrar em contato com vocês aí no Acelerato. Então vou pegar aqui, por exemplo, uma organização, se a gente pegar aqui a Bluesoft, mandar buscar, ele vai listar para a gente todos os usuários que estão envolvidos na Bluesoft atualmente. Se eu buscar, por exemplo, o meu aqui, para a gente poder consultar alguns dados, ele lista, tá vendo que eu tenho uma licença para atendimento, tenho a licença de projeto também, eu sou da Bluesoft, meu e-mail e eu estou ativo no momento. Então na edição eu consigo ver um pouquinho mais sobre o cadastro do meu usuário. Aqui o meu telefone, no momento eu não tenho nada, estou ativo, sou da Bluesoft. Aqui quando você cria uma nova organização, tá vendo que eu já pertenço à Bluesoft e sou um colaborador. Mas nesse momento que você vincula, por exemplo, vou colocar eu aqui de novo na Bluesoft e vou colocar um papel que eu faço dentro da Bluesoft. E quais são esses dois tipos de papéis? A gente tem o papel aqui de colaborador e de gerente. O que é o colaborador? O colaborador ele tem algumas permissões, você pode visualizar aqui, ó. Ele pode somente incluir o chamado e ideias da organização dele. Já o gerente, ele tem mais permissões. Você consegue visualizar que além dele incluir chamados e ideias, ele pode também visualizar todos os chamados e ideias de toda a organização, pode priorizar esses chamados, pode gerenciar esses chamados e ideias. Então, é legal, normalmente quando, por exemplo, você cria aí o seu Acelerato, você tem um cliente seu lá que tem um responsável pela gerência. E aí você define aquele cara é o gerente da empresa, então ele vai conseguir ver os chamados dele, conseguir priorizar, fazer tudo relacionado à empresa. Já os subordinados a ele vão conseguir ver só os chamados que esses subordinados abriram, mas o gerente consegue ver os deles e dos seus subordinados. Então aqui que você define isso para o seu cliente, né? E para a sua organização também. Aqui a parte das licenças ele mostra, né, que eu estou aqui na licença de atendimento e projeto. Essa parte de licença vocês configuram somente para a empresa de vocês mesmo, não para o usuário final, não para o seu cliente. Então você dá a permissão aqui de tais licenças e tais papéis para esse seu usuário. Você fala quais equipes dentro do seu projeto ela pode participar. Pode ver aqui que eu estou em quase todas as equipes aqui da Bluesoft. Fala um pouco mais sobre o meu e-mail, consigo cadastrar mais e-mails. As notificações, isso aqui também é configurável. Você pode falar aqui para mim, por exemplo, está para qualquer demanda, novas demandas ou novos comentários que forem colocados em ideias, em chamados, eu recebo notificações por e-mail para eu ficar ciente de tudo que está acontecendo aí com os meus tickets. Então, você coloca de acordo com a sua necessidade. Aqui uma observação que queira colocar no cadastro. E essa parte do token eu vou explicar para vocês posteriormente como funciona. De você colocar um canal de atendimento no seu site hoje. Aqui a gente tem, por exemplo, na parte do ajuda, como fazer isso. Depois eu vou criar um vídeo somente para isso, para explicar como que funciona. Mas aqui você tem uma breve explicação, ele fica, tá vendo? Ó,
na lateral lá do seu site uma parte de suporte. Clicando nesse suporte, ele te abre um modalzinho com algumas perguntas que automaticamente poderiam criar um ticket no seu Acelerato. Depois eu vou criar um vídeo legal assim para explicar para vocês como isso funciona. Então, além dos usuários, a gente tem os tipos de ticket, dos chamados, das demandas, das ideias. Então a gente fala o quê? Que nos tickets de chamado, eles terão esses tipos. Ele é um tipo defeito, tem a cor rosa, uma dúvida é azul. E onde eu consigo ver isso daqui? Por exemplo, se eu digitar um chamado aqui, eu consigo ver, ó, tipo do ticket de chamado. Aqueles que eu defini lá no cadastro, ele lista aqui. Então eu falo, por exemplo, que esse ticket é um ticket de dúvida da organização tal, da categoria tal. Então, para o chamado, são estabelecidos esses tipos. Por exemplo, se eu abrir um ticket de demanda, ele já tem novos tipos especificados. Se é um bug, se é um débito técnico, se é uma documentação, se é uma história. Então, conforme a gente configurou aqui nos tickets de demanda. E mesma coisa para as ideias. Por exemplo, na ideia eu tenho apenas um tipo de ticket. Então, só tem aqui a ideia. Então, bacana. O que mais que a gente pode mostrar aqui, além dos tipos de ticket? Os tipos de tarefas. Para cada ticket, eu tenho, por exemplo, dentro de um ticket, vou mostrar aqui para vocês, essa aba de tarefas. Então, o que eu posso falar? Que para eu concluir, por exemplo, esse ticket, eu crio uma tarefa aqui, adiciono uma tarefa para ele, que ele vai precisar também criar uma documentação antes de passar para o Dandan. Então eu crio aqui uma tarefa de documentação, um tipo de documentação, e coloco antes de finalizar, documente o que foi feito. E conforme a gente confirma aqui, ele cria uma nova tarefa para a gente dentro desse ticket. E aí essa tarefa você pode falar se ela já está feita ou se ainda não está feita. Então é para isso que funciona essa parte de configuração de tarefas aqui. Então a gente definiu lá tarefa de documentação, tarefa de cenário de teste. Então você define da sua forma os tipos de tarefa que serão listadas aqui dentro. Tá vendo? Tinha uma tarefa concluída e uma de uma feita. Então legal, as tarefas já estão ok. O que mais que tem aqui? Os tipos de prioridade, isso também definida lá dentro dos tickets. Então, para os chamados, quais tipos de prioridade a gente tem? Tem a baixa, média, alta e urgente, e as cores que pertencem a cada uma delas. Aqui também a gente consegue definir aquele SLA que eu mostrei para vocês. Então, vamos editar aqui, por exemplo, os tickets de chamado urgente. A gente definiu aqui que ele é um ticket rosa choque, que ele definiu um nome, a cor para ele e o peso e qual a resolução do SLA em horas. Então, 16 horas para que esse ticket workflow comece lá desde o etapa de new até o dandan. Então, ele tem 16 horas para ser concluído. Então, é aqui no tipo de prioridade que a gente define isso, que a gente monta lá depois o relatório de SLA também. Onde que serão listados isso? Mesma coisa. Então, vamos pegar um chamado, a gente tem lá as prioridades. Então, da mesma forma que a gente tem as tipo de tickets, a gente tem as prioridades conforme a gente definiu lá. Se é uma prioridade baixa, se é uma prioridade alta, média e assim por diante. Mesma coisa para as ideias. Se a gente pegar aqui a ideia, quais as prioridades cadastradas aqui na parte das ideias. Então, aqui que a gente define essa etapa. O que mais a gente tem? Respostas prontas. O que são isso? Aqui você consegue cadastrar várias respostas prontas que você deseja colocar num ticket. Então, aquilo que você sempre digita para um cliente e quer deixar isso salvo, você cria aqui, por exemplo, a gente tem uma resposta pronta. Onde a gente vai utilizar isso? Então, tá vendo? A gente põe um título para essa resposta, qual é a descrição dessa resposta, salva. Então, lá no ticket, no momento que você vai, por exemplo, fazer um comentário, você tem a opção de respostas prontas. E aí a gente lista todas as respostas, você escolhe, adiciona aqui e envia. Então é um facilitador para você não ter que toda hora ficar digitando aquela mensagem que é um padrão da sua empresa, né? Então o que mais que a gente tem?
Organizações. Então, aqui que a gente cadastra as organizações para depois vincular lá no cadastro de usuários. Então, a organização é basicamente os seus clientes. A gente pode ver, por exemplo, que um Barbosa é um dos clientes da Bluesoft. A gente edita aqui, consegue visualizar um pouco mais sobre o Barbosa. E aí a gente cadastra algumas informações básicas dessa organização. Para quê? Para depois, quando eu vier lá no usuários, conforme a gente viu, e listar somente os usuários do Barbosa, ele lista para mim a organização com todos os usuários pertencentes a ela. Então, esse é o nosso cadastro de organizações. O horário de atendimento, que a gente cadastra aqui também nas configurações. Então, a minha equipe de suporte lá, eu cadastrei que ela trabalha num horário personalizado, né? Você pode usar quem trabalha 24 horas, 7 dias por semana já usa como padrão. Quem quiser personalizar, personaliza também. O nosso aqui da Bluesoft tem um horário personalizado. Então, a nossa equipe de suporte trabalha das 8 às 19 horas. E para que serve isso daqui? Isso aqui serve para o seu relatório de SLA. Então, qualquer chamado após as 19 horas ou antes das 8 horas da manhã não vai contar no seu relatório de SLA. Ele só conta no período de trabalho. Então, das 8 às 19, seu SLA está contando. Fora esse horário, não vai contar. Então, para isso que serve também a parte do horário de atendimento. O que mais a gente tem aqui? Os formulários, conforme falei para vocês lá, que depois eu vou montar um vídeo explicando um pouquinho mais sobre eles, conforme a gente detalhou aqui, né, no feedback. Então, o formulário serve para você cadastrar lá os dados para colocar lá no seu site e tudo mais. Vou editar aqui só para vocês darem uma olhadinha, né? Ele cara que vai aparecer lá no seu site, as configurações de e-mail e tudo mais. Não vou entrar muito a fundo nisso, porque leva um pouquinho mais de tempo, eu vou detalhar em um outro vídeo. Então, o que mais que a gente tem aqui? As equipes. Então, aqui na Bluesoft a gente tem lá várias equipes, conforme eu tinha falado. Então, a gente tem lá o pessoal da equipe de atendimento do RP. Então, se a gente listar aqui, a gente consegue visualizar quem está vinculado a essa equipe de atendimento. Então, todas essas pessoas conseguem dar um suporte lá para o nosso produto de RP. Fora isso, a gente tem a equipe lá, por exemplo, de marketing aqui, por exemplo. Então, quem é o pessoal aqui da Bluesoft que cuida de marketing, que está envolvido no projeto de marketing? Então, ele lista aqui as pessoas, se define, coloca, tira essas pessoas, e são as pessoas que terão acesso a esse devido projeto. Quem não estará aqui não vai ver, por exemplo, os projetos lá na gestão de projetos. E a gente tem também as categorias, também definidas para cada tipo de ticket, então de chamado, de demanda e de ideias, a mesma ideia que a gente teve lá. Então aqui na parte de categorias, a gente vai listar conforme o cadastro das categorias. Então um ticket aqui de atendimento, todas essas categorias estão cadastradas, né? Então a parte dos tickets de chamado. E por fim aqui as configurações gerais do sistema, que é aqui que a gente consegue colocar os dados gerais de como que a sua empresa trabalha lá para estimar a resolução dos tickets, se ela usa o Planning Poker lá do Fibonacci ou se ela define em ticket pequeno, médio ou grande. Aí cada empresa define conforme deseja, né? O que é esse aqui? Ó? Dias de arquivamento automático de ticket. Toda vez que a minha equipe de suporte coloca o ticket no processo de concluído, o meu cliente tem 21 dias para ir lá e arquivar esse chamado. Falar, tá ok, esse chamado já vou fechar ele porque está concluído. Se dentre esses 21 dias ele não der um retorno, o Acelerato fecha esse ticket, arquiva esse ticket automaticamente. E aqui embaixo o que tem? Habilitar múltiplas organizações para o mesmo usuário. Então aqui, por exemplo, se você tem um usuário lá que trabalha em mais de uma organização aí do seu projeto, você define aqui que sim, e lá na parte de você definir uma organização para aquele usuário, você consegue vincular mais de uma. Se aqui tiver não, você só consegue uma para cada usuário. Aqui na customização da marca, tem o nome da nossa marca, tem a mensagem inicial da nossa marca, o logotipo dela, então isso tudo é alterado, você coloca de acordo com o que você deseja.
No Helpdesk, aqui a gente configura qual workflow a gente quer para a nossa equipe de Helpdesk. Então, o workflow do suporte que a gente cadastrou lá. Suspensão de tickets ativada, o que seria isso? Aquilo que eu falei para vocês da questão dos suspensos, né? Então, todos os e-mails que não estiverem cadastrados no Acelerato cairão o ticket como suspenso. Se aqui tiver ativado, esse processo ocorre. Se tiver desativado, todo ticket enviado, todo o e-mail enviado, um ticket será aberto. Então, é isso aqui que trava ou não esse bloqueio lá, essa suspensão de ticket. E qual é a equipe, né, que a gente configurou lá, que é responsável lá para a minha equipe do Helpdesk. Então a gente põe a nossa equipe de atendimento. Mesma coisa para as ideias. Qual workflow eu vou usar para as ideias? Workflow lá de ideias que eu configurei. Recebimento de e-mails. Aqui a gente mostra, né, qual é o e-mail que a Bluesoft criou para a criação desses tickets automaticamente. Então todo e-mail enviado para esse suporte@bluesoft.com.br, o novo ticket será aberto. Então ele está ativo para fazer isso. Aqui a gente consegue colocar alguns e-mails para a gente ignorar caso venha receber, por exemplo, o e-mail dessas pessoas. Então a gente ignora porque provavelmente são spams ou algo do tipo que a gente não quer criar tickets. Ou receber chamados através do próprio e-mail. Aqui está ativado como não. Se você quiser depois, você pode ativar um sim aí para sua empresa. E aqui a gente consegue personalizar e-mails também. Então, da mesma forma que a gente cria aquelas respostas padronizadas, a gente consegue criar e-mails personalizados. Hoje aqui na Bluesoft a gente não usa, mas depois lá, se quiser entender um pouquinho mais na documentação como que utiliza isso. E a autenticação remota, se está habilitado ou não. Aquela questão de utilizar num site os serviços da Bluesoft. Então, para a Bluesoft aqui está desativado, a gente não está usando o portal lá no nosso site, então isso não está ativado lá. Legal, então as partes das configurações a gente deu uma repassada geral. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? A parte aqui das abas, como que funciona cada uma dessas abas. Então a primeira aba aqui que a gente tem é a aba Home. O primeiro item é o Dashboard, então como eu já mostrei um pouco mais sobre o Dashboard, clicando aqui a gente vai até ele também. O próximo são os gráficos de ticket, que a gente consegue gerar um relatório em forma de gráfico com diversas maneiras de filtrar uma determinada equipe e tudo mais. Por exemplo, eu vou filtrar aqui, eu quero ver o gráfico por mês, quero ver aqui da equipe do financeiro, equipe Taurus, eu quero ver só as demandas, né, que é uma equipe de projeto, quero ver as demandas que eles têm sobre fast lanes. Isso é um termo que a gente usa aqui para uma melhoria a ser desenvolvida no sistema que tem um porte médio aí para desenvolver. Então eu quero ver em forma de quantidade, e o período aqui eu quero ver desde abril. E mando gerar o gráfico para eu poder analisar como que foi a evolução das fast lanes, né, dessas nossas melhorias nesse período de meses. Então, como que foi as entregas. Então esse é um relatório de gráfico de tickets, pode buscar tanto tickets lá de projetos quanto ticket de atendimento. A gente tem aqui o stream, que ele mostra pra gente quais foram as últimas modificações no acelerato. Se ele carregar aqui a gente já vai conseguir ver. Por exemplo, ó, o último a mexer em um ticket no acelerato foi o Leandro, colocou um comentário lá. Então eu mexi em alguns outros tickets, coloquei um comentário. Então ele mostra uma noção assim de o que está acontecendo no acelerato no momento, desde a última alteração e as atualizações anteriores em cada ticket. Então a gente consegue visualizar aqui pelo stream. Aqui na gestão de tempo a gente consegue colocar os apontamentos. O que são isso? Por exemplo, se eu quiser criar aqui um novo apontamento, eu consigo dizer o que eu fiz, por exemplo, das 11 ao meio-dia na minha empresa. Então eu coloco uma descrição aqui, montando o vídeo, aí eu coloco qual é o ticket que eu estava atuando nesse momento e por quanto tempo eu demorei. Envio esse apontamento. Depois a gente consegue tirar um relatório de apontamentos. Então esse relatório a gente consegue tirar tanto por equipe, né, para a gente verificar dessa equipe quais os apontamentos que eles fizeram em um certo período. Não sei se aqui o pessoal tá usando isso regrado, não está usando, mas a gente consegue ver o que cada um está fazendo nesse período de tempo.
Isso pode ser feito também dentro do ticket, depois eu vou mostrar para vocês onde fica, mas é legal que depois nesse relatório a gente consegue verificar a evolução desses apontamentos, né? E a gente tem a busca avançada. Você consegue buscar somente pelo título ou por uma tag que a gente coloque dentro do ticket. Eu vou mostrar o que é a tag depois, mas é uma outra forma de busca. E aí a gente vem para a parte de projetos e atendimento. Cada plano tem o seu, né? Mas aqui nesse plano, então eu consigo visualizar os dois. Aqui nos projetos, o que eu consigo ver? Todas as minhas equipes que estão relacionadas ao meu projeto atualmente. Então, quantos tem lá no inbox, quanto tem no product, quanto eles estão trabalhando no momento, o que está para o futuro. Eu consigo ter uma noção aqui pela parte dos projetos. Também na parte de projeto eu consigo ver os relatórios de atuações, eu consigo ver o que cada usuário da minha equipe está fazendo no momento, em qual ticket ele está atuando nesse momento. Então a gente consegue ver que a Gleicier está atuando em alguns tickets, que ela é da equipe de análise, já o Diego é um desenvolvedor. Então ele está trabalhando em um único ticket, tá? Desenvolvendo alguma tarefa do RP. Então a gente consegue ver também aqui de todo mundo que cada um está atuando no momento, na parte de projeto. Relatório de demandas. Eu consigo verificar todas as demandas que eu tenho para fazer hoje na minha gestão dos meus projetos. Eu consigo filtrar por equipe, né? Ou por projeto, por status. Então, consigo tirar um relatório aqui, tanto exportar para PDF, para Excel, de como está o andamento das minhas demandas. Então, tudo que está com a minha equipe de projeto, consigo analisar um por um deles ou em uma determinada equipe e tirar um relatório sobre isso. Tenho também aqui, além do relatório de demandas, o relatório de tickets com data limite, que é essa visão aqui que a gente também tem no dashboard, então a gente consegue acompanhar aqui todos os tickets que estão com a data de limite atrasado. Conseguimos criar uma nova demanda ou criar um novo projeto por aqui também. E aqui a gente consegue visualizar todos os projetos que a gente tem dentro do Bluesoft. Então aquela mesma visão que a gente tinha no dashboard, se a gente filtrar lá novamente a equipe Taurus que cuida do financeiro, a gente consegue listar lá todos os tickets pertencentes a ela. Então o que a gente tem aqui na parte de projeto? Dividimos o nosso backlog aqui pelo inbox, então todas as coisas novas que estão vindo aqui para a equipe financeira caem aqui no inbox. E aí o pessoal determina de que módulo do sistema pertence esse ticket. Então eles arrastam para listas, né? Então criaram várias listas. Então cada lista pertencente a um módulo do sistema, por exemplo, módulo que envolve cartões, controle bancário, fechamento de caixa. Então isso voltado já para o RP. E aí move cada um para o seu grupo para sair do inbox. A gente consegue ver o que o pessoal está trabalhando no momento. Então aqui no Working Backlog a gente lista tudo que eles estão trabalhando nesse momento, número do ticket com a descrição, aí a gente mostra a categoria, prioridade, o valor de negócio, né? Depois eu vou mostrar para você como que a gente define esse valor de negócio. Um valor de 1000, é um negócio super importante para o nosso sistema. Então a gente põe como prioridade para ser feito primeiro que os demais. Então a gente define aqui também o que tem para o futuro aí para o nosso desenvolvimento. Então a gente criou as listas aqui, dentro de cada lista tem uma sequência de tarefas para ser feitas, né? Isso a gente está vendo numa forma de listas. A gente pode ver também isso numa forma de quadro. Então, por exemplo, vou pegar tudo do meu working aqui, tudo que o pessoal está trabalhando, só que eu quero ver isso em forma de quadro de demandas, ao invés de ver em listas. Então, conforme eu tinha mostrado para vocês, o workflow, ele monta todo o workflow da minha equipe de projeto, que estava configurado, ele mostra em que status cada ticket está dentro do meu workflow. Tudo que está no working, consigo ver tudo que já terminaram para fazer, o que está testando, o que o pessoal ainda está desenvolvendo, eu tenho essa visão. Aqui a gente consegue ver também o quadro de tarefas, aquela tarefa que tem dentro do ticket. A gente consegue ver cada ticket com cada tarefa que possui dentro dele. Por exemplo, esse ticket tem a tarefa A e B que está no status de to do. Então depois a gente pode mover ela para o status de doing, fazendo, review e até o pessoal finalizar. Então é uma outra visão que a gente tem aqui. A gente pode também estimar os tickets. Então, por exemplo, eu tenho lá que o pessoal está trabalhando no momento.
Então, como eu mostrei para vocês, aquele valor de negócio eu defino nessa tela, na estimativa. Eu falo que esse ticket é o ticket mais importante para eu fazer nesse momento, ele tem um maior valor de negócio e o esforço que minha equipe tem para fazer isso. O negócio tem um valor de negócio muito grande com um esforço pequeno, então a gente põe para liberar logo. A gente consegue priorizar também por aqui, então aqui na parte de projetos a gente lista tudo que tem para ser feito, né? E a gente mostra qual é o primeiro para ser feito, é o que tem um valor de negócio 1.000, depois os valores 10.000, desculpa, depois os valores de negócio 1.000 e assim por diante. Então a gente lista, por exemplo, se esse agora eu falo que ele não tem mais um valor de negócio 100, ele vale 1.000, eu pego e arrasto ele para cima, então a partir de agora ele vai começar a valer 1.000. Então aqui a gente consegue priorizar o que precisa ser feito com maior prioridade. Aqui nos burn charts a gente consegue ver as releases, eu vou mostrar para vocês o que é isso, e gerar um gráfico de cada release, de como que está sendo feita, se estão entregando o que realmente foi proposto ou não. Aqui vou voltar aqui para o lista só para explicar para vocês essa questão da release. Logo abaixo das listas a gente tem essa parte da release. Então, o que é isso? Cada semana a gente se dispõe a entregar uma quantidade de tickets. Então, por exemplo, nessa semana de agosto, a gente definiu que essas 11 demandas aqui, né? Então, minha equipe de projeto da equipe financeira falou que vai entregar 11 tickets novos. E aqui no Burn Chart eu consigo ver como que está isso, né? Se eles entregaram, então, por exemplo, se eu filtrar lá a semana de agosto, ele me gera um gráfico de tudo que eles planejaram e se realmente foi entregue tudo que foi planejado. Então, isso aqui é um nível, né? Por exemplo, eles têm lá do nível 10 até chegar no final da entrega. E qual o status que eles estão no momento. Então, como a gente iniciou a semana, eles ainda não finalizaram. No final da semana ou da quinzena, a gente vai conseguir ter uma noção melhor se eles conseguiram atingir o que queriam, né? Então, a forma de gráfico, esse também é um gráfico de um diagrama, que a gente consegue ver também pela data, né, como que está o diagrama de cada ticket, a razão média, desculpa, que a gente consegue filtrar também pelo ticket. Por exemplo, eu quero ver os fast lanes, conforme eu comentei para vocês que são tarefas médias, a gente consegue ver qual semana que o pessoal entregou mais fast lane. Pode ver que a média de entrega é uma média 6, então 6 por semana. Então teve uma semana aqui, a semana número 20, que o pessoal entregou cerca de 17 fast lanes, então foi uma semana boa. Aqui já entregou pouca coisa, consigo trabalhar em cima desses dados. Mesma coisa no relatório de entrega. Então são formas diferentes de visualizar. A gente aqui também consegue filtrar por release ou por período e trazer um dado para a gente legal em forma de gráfico ou em forma de relatório, para a gente poder analisar e ver como que está o desempenho da nossa equipe de projeto. Então aqui ele mostra, né, quanto teve de fast, tweak, isso aqui é cada tipo que a gente determinou lá dos nossos projetos. Então eu consigo ver a parte de relatórios. Isso é legal para o pessoal que gerencia o Acelerato, um gerente de projeto e tudo mais, gosta de ter essa visão. Falar um pouquinho aqui editar um ticket aqui de projeto para falar um pouquinho do que tem dentro dele. Aqui eu consigo detalhar um pouquinho mais sobre o que era esse ticket, né? Então foi aberto para a equipe financeira, ele gerou um número de ticket, o workflow da equipe. A gente tem os dados aqui do ticket. Aqui quem solicitou essa correção, né, essa melhoria, foi o Adriano. Quem está atuando no momento, que é um dos nossos desenvolvedores, o César. E o processo, né, em que etapa que está esse ticket no momento. Então ele está na parte do desenvolvimento, o pessoal está desenvolvendo para entregar logo. Essa questão aqui de tags, o César está desenvolvendo, ele está desenvolvendo em cima dessa tag, que é uma tag que depois a gente vai enviar para o cliente após o ticket estar resolvido. Então aqui você pode colocar diversas formas, conforme a sua empresa trabalhar, para depois o testador entrar nessa tag, né, e testar, ver se está tudo certinho para enviar para produção. Aqui embaixo a gente mostra um pouquinho sobre as estatísticas, né, quando ele foi criado, quanto tempo demorou na etapa de
de planejamento, quanto que o desenvolvedor está gastando para fazer essa melhoria, que a gente mostra um pouquinho também quando que ele foi criado e tudo mais, e os comentários que o pessoal vai trocando conforme vai mexendo no ticket. Então esse aqui é um ticket, por exemplo, do pessoal do projeto. Uma próxima aba aqui que eu tenho para mostrar para vocês é de atendimento. Então esse aqui é o pessoal que controla mais lá o atendimento direto com o usuário final, com os nossos clientes. Então aqui a gente consegue ver os chamados, então tudo que nosso cliente está mandando, que o pessoal lá do atendimento está trabalhando. Da mesma forma que a gente divide por organizações, então cada ticket, conforme vai chegando, a gente move para cada uma de sua organização. Depois a gente consegue, por exemplo, clicar em uma delas e ver só os tickets dela, ter uma noção melhor aí de como que está esse desenvolvimento dos tickets. A gente tem como ver também forma de agentes, então ele mostra, né, o ticket que eu sou o agente no momento, né, Fábio aqui, aquele ticket que eu abri pro teste do acelerato aqui, eu consigo ver qual eu sou o agente, em forma de quadro, como que a gente vê essa visão na visão de quadro. Então ele mostra aqui quais tickets estão em cada etapa também do nosso workflow, no workflow da equipe de atendimento. Consigo ver quem está atuando em cada ticket nesse momento também. Então a gente tem uma descrição abreviada, tem o número do ticket, o status que ele está, a quantidade de ticket que está nessa etapa e quem está atuando. E é legal que nessa parte a gente consegue, por exemplo, se eu vi que esse ticket não está mais em aberto, ele está sendo analisado, a gente consegue clicar no ticket e arrastar ele para uma etapa que você queira. O Acelerato possibilita isso também. Então você vai movendo tickets de acordo com as suas necessidades, até o final na questão do arquivamento. E aquela visão de tickets suspensos também, daqueles usuários que não são cadastrados no sistema, a gente consegue ter essa visão aqui também. Vou mostrar para vocês a questão de como vincular um chamado à minha equipe de projeto. Foi um dos tickets abertos por nossos clientes, então a gente tem aqui qual é o número do ticket, né? A mesma forma, a descrição, a gente tem aqui o workflow da nossa equipe de atendimento, e ele relata aqui a necessidade dele do ticket, então teve uma troca aqui de comentários com o cliente e tudo mais, quem solicitou esse ticket, quem é o responsável, quem está atuando nesse momento, que é a nossa agente Flávia. Então ele mostra um pouquinho detalhado sobre o ticket, da mesma forma que eu mostrei para vocês lá na parte do ticket de projeto. Mas o que eu queria mostrar é como eu levo essa informação para a minha equipe de projeto, como que o meu atendimento se comunica com essa equipe de projeto. Aqui a gente tem as abas, então conforme eu tinha falado para vocês antes, aqui onde a gente pode pôr as tarefas, a gente visualiza os anexos referente a esse ticket, a gente consegue ver os históricos, né, o que foi movimentado, o que aconteceu nesse ticket com o passar dos dias, os apontamentos, aquilo que eu falei para vocês, que dentro do ticket a gente conseguia colocar também das 11 ao meio-dia eu trabalhei no vídeo tal, do meio-dia às 2 eu fiz outras coisas. Então aqui a gente consegue apontar para depois visualizar lá nos relatórios de apontamentos. Nessa aba é onde a gente consegue vincular esse chamado, né, que o meu cliente abriu, que a minha equipe de atendimento está tratando, eu consigo vincular isso com a minha área de projetos. Então nesse momento eu já tenho um ticket aberto aqui para a minha área de projeto. Eu posso criar uma nova demanda ou vincular uma demanda já existente. Então eu estou criando aqui nesse meu chamado, vinculando com uma nova demanda. Nesse caso, a Flávia criou uma nova demanda para essa situação. Então a gente pode ver que esse ticket de chamado está vinculado com esse ticket de projetos. O pessoal lá que cuida tanto a parte fiscal quanto contábil aqui da empresa do RP. Então ela fez esse vínculo do chamado para a demanda para o meu pessoal do projeto. Então o pessoal dá um andamento, corrige esse problema ou tira a dúvida que o cliente solicitou, né? De alguma forma. Normalmente o pessoal do suporte passa para o pessoal de projeto coisas que não são das questões deles a resolver, né? Precisa de uma outra equipe para dar continuidade. Então a gente mostrou aí como que faz esse vínculo, né, da parte aí do
dos nossos chamados com as nossas equipes de projeto, com as demandas. Então vamos voltar aqui para ver o que a gente tem mais aqui na questão do atendimento. Então a gente estava dando uma olhada nos chamados, a gente tem um pouco mais aqui sobre relatórios. Então um dos relatórios é o relatório de acompanhamento de chamado. A gente consegue ver em que etapa que está alguns chamados, né? Por exemplo, por agente. Então temos diversos agentes aqui na nossa equipe de atendimento, quantos chamados estão em aberto com ele, quanto está analisando, quanto ainda está pendente, quanto eles já resolveram o total, e com links cada um para sua quantidade de ticket, né? Chegando até o nível de chamado. A gente tem também aqui os relatórios de chamados, e aqui a gente consegue também filtrar por diversas formas, trazer somente chamado de um agente ou de um ticket específico, e a gente consegue ver qual agente está trabalhando nele no momento e qual o tempo de vida, né, que esse chamado já possui. Então, desde a criação dele até o término. Então, a gente consegue ter uma noção aqui também nessa parte de relatório dos chamados. Outro relatório que a gente tem aqui é o relatório de produtividade dos agentes. Então aqui a gente consegue ver como que está o andamento de cada um dos nossos atendentes, qual a satisfação dos clientes em relação a eles nas 24 horas, nos 7 dias, quantos tickets eles resolveram nesse período, né, de 30 dias, quantos foram abertos e quantos foram resolvidos. Então a gente consegue ter uma noção aqui também, mais parte de administrativa, como que está cada atendente da nossa equipe. E um relatório de violação de SLA. Conforme eu tinha falado para vocês, a gente define lá nas configurações a parte do SLA, e aqui a gente consegue ver quais chamados já estourou o SLA e dar uma atenção melhor para eles. E a possibilidade de criar um novo chamado por aqui também, conforme a gente cria aqui em cima. A próxima aba que a gente tem aqui, falar um pouquinho mais para vocês, é a parte das ideias, né? Então a gente tem a possibilidade de criar uma nova ideia ou verificar todas as ideias que os clientes abriram aqui para Bluesoft, por exemplo. Então eu consigo também ver aqui em forma de lista por cliente, então todos os tickets relacionados a uma diversa equipe. Aqui eu tenho filtros, né, que eu posso buscar, quero ver somente da categoria lá do módulo de departamento pessoal, somente as ideias que estão relacionadas a esse departamento. Então eu consigo exportar isso também para PDF, Excel. Se eu quiser mover algum ticket desse para lixeiro, eu também consigo arquivá-lo e fazer aquela mescla, né, de um ticket com o outro, conforme eu mostrei para vocês. É uma outra visão também das ideias. E por fim a gente tem aqui a aba de conhecimento, que hoje a gente tem o fórum, que é onde a gente consegue criar tópicos e fazer diversas discussões em cima deles. Então a gente cria aqui dentro da Bluesoft mesmo diversos tópicos a serem discutidos, e o pessoal das equipes de atendimento, de projeto, entra nesses tópicos e debatem, e é uma forma de debate que a gente tem sobre alguns assuntos, é bem legal também. E além disso, os spaces, que são forma de criar página aqui dentro do próprio Acelerato. Por exemplo, eu vou pegar um space aqui que a gente criou relacionado a serviços. Então, dentro dessa parte de serviços, eu criei várias outras páginas. Reconhecimento da empresa, padrões de vídeo. Por exemplo, se eu clicar nesse padrão de vídeo, eu consigo levar para uma nova página, tá vendo? Serviços / padrão de vídeo, e consigo verificar tudo que foi detalhado dentro desse space. Então depois eu vou explicar em outros vídeos mais detalhado como fazer cada um deles. Nesse vídeo eu quis só dar um geral mesmo por cima de como funciona cada processo, para deixar um pouco mais claro para vocês como funciona cada funcionalidade aí do Acelerato. Espero que eu possa ter ajudado vocês, e até um próximo vídeo. Obrigado!